Olá, pessoal. Vamos falar agora um pouquinho sobre conjuntos numéricos. Nessa parte a gente vai falar, começar pelos conjuntos dos números naturais, falar de vários conjuntos numéricos até chegar nos reais e falar um pouquinho também, dar uma introdução dos números complexos, do conjunto dos números complexos. Para isso a gente utilizou o livro do Dante e também o livro do Elon, que a gente já vem utilizando. Introdução. Enquanto os conjuntos consistem em um meio auxiliar, os números são um dos dois objetos principais do que se ocupa a matemática. Então, dos dois objetos principais da matemática, a gente tem que um vão ser os números, o outro é o espaço. Desses dois aqui, entende-se que se ramificam-se todas as outras coisas da matemática. Então, assim, o nosso alicerce, a nossa base vão ser os números e o espaço. Deixei uma frase aqui desse matemático alemão, deixar para refletir aí. Deus criou os números naturais, o resto é obra dos homens. O conjunto dos números naturais ele vai ser representado por esse N, um tracinho aqui, e é representado aqui entre chapas, como a gente já viu na última aula. E são os números 0, 1, 2, 3. Não se preocupem se o 0 está ou não está nos números naturais. Isso é convenção. Alguns adotam que o 0 está, alguns adotam que o 0 não está. Vocês mesmo vão ver que utilizando esses dois livros acaba que logo eu já vou fazer algum resultado que não tem o 0, como se os números naturais começassem a partir do 1. Então, se atenham ao contexto de onde vocês estão lendo, onde vocês estão trabalhando, para saber se os naturais está sendo adotado ou não com o 0. N é um conjunto cujos elementos são chamados números naturais. A essência desse conjunto, para a gente caracterizar esse conjunto, está na palavra sucessor. Intuitivamente, a gente vai ter o seguinte: se N e L' estão aqui no conjunto dos números naturais, tal que esse N' é sucessor de N, isso significa dizer que N' vem logo depois do N e que não existe nenhum número entre N e N' nos naturais. Isso que quer dizer sucessor. Dessa ideia de sucessor, a gente tem aqui essas 4 regrinhas. Vou ler elas aqui e explicar um pouquinho melhor no vídeo na frente. Todo número natural tem um único sucessor. Números naturais diferentes vão ter sucessores diferentes. Existe um único número natural chamado 1, que é esse daqui, que não é sucessor de nenhum outro. Então, aqui, já que se a gente entende que o 1 não é sucessor de ninguém, então ele não é sucessor nem do 0. Nesse caso, a gente já está considerando que os naturais só têm a partir do 1, ok? E aqui, por último, a quarta, se x é um conjunto dos números naturais, esse x está contido em n, tal que x tem o 1 e tem todos os sucessores, todos os elementos de x, são tais que seu sucessor também está lá dentro. Então, o x vai ser o próprio conjunto dos números naturais. Essas afirmações são conhecidas como axiomas de Peano. E para explicar elas, preparei esse videozinho aqui para vocês. Dos axiomas de Peano, a gente tem o seguinte: se a gente tem aqui um conjunto de números naturais, e se a gente tem aqui também um conjunto de números naturais, da letra do primeiro axioma que diz: todo número natural tem um único sucessor. Então, isso significa que vai existir uma função de n em n que leva cada número natural ao seu sucessor. Cada número natural ao seu sucessor. Cada número natural ao seu sucessor. Tá? Dizer, que todo número tem um único, significa que eu posso caracterizar com isso uma função, que cada elemento do domínio eu associo um único elemento no contradomínio. O outro axioma diz que números naturais diferentes têm sucessores diferentes. Então, se 1 é diferente de 2, o sucessor de 1 é diferente do sucessor de 2, ou seja, eu tenho aqui o 2, eu tenho aqui o 3. Isso caracteriza a injetividade, quer dizer que elementos diferentes do domínio vão possuir imagens diferentes. Ou ainda,
que cada elemento do domínio, do contradomínio, que é associado a alguém, ele vai ser associado no máximo um elemento, nunca mais que isso. Então, isso dá injetividade, ou seja, eu não tenho aqui, por exemplo, 2 elementos indo para o mesmo número. Agora, o terceiro, né, diz: existe um único número natural chamado 1, representado pelo símbolo 1, né, por este símbolo aqui, que não é sucessor de nenhum outro. Então, a gente tem um único número natural que não é imagem de ninguém. Então, por isso, essa função aqui que a gente definiu, ela não é, essa função aqui, ó, que a gente definiu, ela não é sobrejetora, porque sempre fica alguém aqui no contradomínio que não é imagem de ninguém. E por último, se x é um conjunto de números naturais e x tem o 1 e todo sucessor dos elementos de x está nesse conjunto, então a gente vai ter que x vai ser igual aos naturais. Basta você ter, é a mesma coisa que se utiliza para fazer o princípio da boa ordenação ou para fazer o princípio da indução natural. Quando você quer mostrar que uma regra vale para todos os naturais, basta você mostrar que vale para o número 1 e para o seu sucessor, e para o sucessor de qualquer número, para n mais 1, tá? Agora, sobre as operações de adição e multiplicação dentro dos naturais, a gente tem que o conjunto dos números naturais vai estar definida essas duas operações fundamentais e toda vez que você faz essas operações, né, se ela está definida dentro dos números naturais, você faz a operação, você vai cair nos naturais. Então, sempre que você soma um natural com outro natural, vai obter um número natural. Sempre que você multiplica um número natural com outro número natural, você vai obter aqui nesse produto também um número natural. Laser. A ordem entre os números naturais. A última coisa aqui, né, sobre os números naturais é dizer que, dados dois números, né, dos conjuntos naturais, dizer que M é menor que N, escreve dessa forma, significa dizer que vai ter que existir algum número lá dentro dos naturais, tal que o N é escrito como soma de M mais esse número que existe aqui. Tá bom? É isso. A gente tem agora aqui nessa relação, a gente já viu essas a gente já viu essa relação, por exemplo, a transitiva, a gente já viu essa relação quando a gente estava tratando de conjuntos, né? A gente está falando de um conjunto estar contido no outro, a gente viu que a relação de estar contido, ela satisfaz a propriedade de ser transitiva. Agora, a mesma coisa, né? Essa relação aqui, né, de ser menor do que, né, a relação de ordem, ela satisfaz essa relação de transitividade. Se você tem aqui 3 números naturais, tal que M é menor que N e esse é menor que P, então o primeiro é menor que o último. Então, M é menor que P. Essa de tricotomia, então, olha, é a seguinte. Se você tem dois números, vai valer uma e somente uma dessas alternativas. Ou M é igual a N, ou M é menor que N, ou N é menor que M. E a outra é a monotonicidade. Monotonicidade pela soma e pelo produto. Se você tem, de novo, aqui 3 elementos naturais, tal que M é menor que N, somar alguém dos naturais e multiplicar alguém dos naturais vai manter a sua relação de ordem, tá bem? Observa que você está nos naturais, você só tem números positivos, né? Porque quando você tem esse menor ou igual e multiplica alguém negativo,
mudava o sinal, né? Agora a gente aqui não está preocupado com isso, porque a gente só está trabalhando com naturais, ou seja, só está trabalhando com números positivos. E agora, o que seria a boa ordenação, né? Gozar da boa ordenação significa que todo subconjunto não vazio dos naturais possui um menor elemento. Significa que sempre vai existir, né, em todo subconjunto dos naturais, um conjunto M0, tal que ele é menor do que todos os elementos de X. Aparentemente você vai lá, mas que bobeira. Dessa boa ordenação você consegue provar muita coisa na matemática. Ela é muito útil. A gente não vai se aprofundar tanto nisso aqui, deixa para outras disciplinas, mas já é interessante a gente introduzir essa ideia, esse conceito do menor elemento e da importância disso, ok? Agora, olha só, eu já estava falando ali atrás, né, já estava sinalizando que o conjunto dos naturais ele é fechado para soma, para multiplicação, mas a gente não tinha introduzido ainda a subtração. Para introduzir essa subtração, a gente precisa de falar de um conjunto um pouquinho maior que os inteiros. Porque se eu pego dois naturais, faço, por exemplo, 4 menos 8, eu não caio necessariamente nos naturais. Então, a gente precisa de definir um conjunto um pouquinho maior para a gente poder utilizar essa terceira operação. Então, o conjunto dos números inteiros, ele vai ter os negativos, o zero e os positivos. E sempre esses números inteiros. E para refletir aqui, né, existe um natural que não é inteiro. E existe um inteiro que não é natural. A gente está vendo aqui, né, que os inteiros eles são um pouquinho maiores do que o natural. Então, para responder essa pergunta, é só a gente ver que o número dos naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Então, todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro, por exemplo, 4 menos 3, o 2 menos 1, não é natural, tá bem? Destacamos a seguir, então, né, que os naturais está contido em Z, e que quando a gente quer aqui, né, fazer esse Z asterisco, ou Z sem o zero, a gente tem esse conjunto aqui, que tem esses elementos simétricos. Vou falar um pouquinho disso, tá? Mais para frente. Exatamente agora. Há uma simetria em relação ao zero, né? A gente disse aqui, né, que se tem o 3 e tem o menos 3, bem como o oposto de menos 3 é 3. E sempre vai valer, né, que quando você somar dois opostos, você vai chegar no zero. Então, você tem aqui uma simetria desse conjunto aqui em relação ao zero. Você sempre tem um inteiro e o seu oposto aqui, tá bom? No conjunto Z, é sempre possível efetuar adição, multiplicação e subtração. Então, todas essas três operações, se você efetua ela com dois inteiros, você vai obter um número inteiro, tá bom? Agora, a divisão já não vai dar, porque, por exemplo, divide menos 8 por 2, são dois inteiros, deu menos 4, ok. Menos 7 por 2, dá 3,5. Vixe, mas 3,5 não está nos inteiros. Então, ou seja, isso aqui ele não está definido nos inteiros. Por isso, a gente vai precisar de um conjunto um pouquinho maior, de novo. Para isso, a gente define o conjunto dos números racionais. Tá? Quando você acrescenta, então, as frações aos inteiros, a gente obtém esse conjunto aqui dos racionais, por exemplo, exemplificado por esses números aqui, né? Um exemplo. Não dá para a gente escrever o conjunto dos números racionais como a gente escreveu dos inteiros e dos naturais, porque ele é um conjunto, a gente diz que o conjunto dos racionais ele é um conjunto denso na reta. Ou seja, se você traça aqui uma reta, se você traça aqui uma reta, cada pontinho entre cada dois pontos da reta, sempre vai existir um número inteiro, um racional. Ah, tá, achei um racional aqui. Tá bom, mas aqui também tem um e aqui tem outro.
que lindo que tá ficando. Ah, tá, achei um aqui, mas aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Ou seja, cada pedacinho da reta que você dividir, por menor que seja o pedacinho que você dividir, no meio vai ter um racional, tá? Você pode pegar essa diferença aqui, dividir por 2 e achar um racional aqui no meio. Então, eu não consigo escrever assim, né? Ou seja, não é um conjunto que dá para escrever desse jeito. Então, para representar o conjunto dos números racionais, a gente tem que escrever de outra forma, aqui. Então, todos os racionais eles vão poder ser escritos dessa forma, né? Com A e B inteiro, só ressaltando aqui que o meu B tem que ser diferente do zero, tá bem? E o conjunto vai ter que ser escrito dessa forma, tá? É x, tal que x é igual a sobre b, com a inteiro, b inteiro, mais o b diferente de zero, porque não vai fazer sentido a gente dividir por zero. Então, aqui, né, ressaltando que essa diferença aqui, né, ela é necessária, né? Falar que o b é diferente de zero é necessário, porque não faz sentido uma fração, né, um número ser dividido por zero. E duas curiosidades aqui, né? A gente usa a palavra racional, ela vem de você ter esses dois números escritos na forma de uma razão, né? Pode ser vista como uma razão entre os inteiros A e B. E outra curiosidade, né, que essa letra Q aqui, né, representa os números racionais porque é a primeira letra da palavra quociente. Por isso que é utilizada a letra Q. Agora, se B, observa aqui, né, se B igual a 1, o que acontece? A gente tem 1 inteiro sobre B igual a sobre 1, então está em Z. Ou seja, todo número de Z pode ser escrito na forma de fração, ou seja, todo número de Z está contido nos racionais. Então, a gente tem essas três inclusões, essas duas inclusões aqui, naturais nos racionais, naturais nos inteiros, inteiros nos racionais. Agora, representação decimal dos racionais. Tá, isso é coisa que todo mundo tem um pouquinho, e se esquece, algumas pessoas têm um pouquinho de dúvida de como fazer, então a gente já deixa aqui explicadinho. Dado o número racional A sobre B, a representação decimal desse número é obtida dividindo-se A por B. E pode resultar um decimal finito, aqui, né? Por exemplo, aqui um inteiro, tá vendo? Ou pode resultar numa dízima periódica infinita. Por exemplo, aqui, 0,6666, que aí a gente representa com esse tracinho, né? 10 dividido por 3 também dá dízima periódica, 0,3333, não é não? E olha só, daqui para cá, só a gente usar uma calculadorazinha que a gente chega. E daqui para cá, como é que a gente faz? Como é que a gente faz para pegar uma dízima periódica e transformar numa fração? Como é que a gente como que a gente consegue transformar um decimal numa fração? Vejamos. Essa fração que eu estou buscando, que eu estou chamando, ela é chamada fração geratriz. É a fração que gera esse decimal. E aí, essa fração geratriz do decimal, ela vai poder gerar, né, um decimal infinito ou um decimal finito, tá? Diz, né, o decimal exato ou periódico, tá bem? Por exemplo, né, se a gente tem aqui, trocando aqui, por exemplo, se a gente tem aqui o 0,75 e quer achar qual que é a fração geratriz, se a gente tem um decimal exato, é fácil. Você vai pegar aqui o 75, tá? E dividir pelo número de casas, por esse número aqui, né? Contando o número de casa decimal. Então, 2 casas decimal, então eu preciso de 2 zeros. Então, é 75 dividido por 100, tá? 2 casas decimal, 2 zeros no seu númerozinho do denominador. Simplificando a fração, né? Você vai vendo aqui, os dois são divisíveis por 5. É divisível por 5 de novo. Aí vai indo até você obter uma fração que não dá para você mais simplificar, não dá para você dividir por ninguém. Aí você obtém quem é a sua fração geratriz. Ok? Para quando o número é exato, tá? E agora, quando você tem uma dízima periódica, como que a gente vai fazer?
A gente vai chamar aqui, por exemplo, olha, o x é o cara que a gente quer descobrir. A gente está querendo descobrir quem que é a minha fração geratriz, né? Então, o x, vamos supor que seja meu número em forma de fração. Vou multiplicar, né? Vou multiplicar por 10 até obter o período, né? Aqui é uma dízima periódica de período 1, tá? Até obter o período todo para frente da vírgula. Olha aqui é o período 2, 4, 1, 4, 1, 4, 1. Então, são dois números. Eu vou ter que multiplicar e multiplicando por 10 até o período todinho ficar antes da vírgula. Meu período é 2, então eu tive que multiplicar por 10 vezes 10, que é 100. 10 duas vezes. Então, ok. Está o meu 2 aqui na frente da vírgula. Na casa de cá, eu separei o 2 da minha dízima periódica. Olha aqui, tá bom? No lado de cá eu separei. Mas quem que é esse 0,222? É o próprio x. Então, substituir aqui por x. Observa que já nessa expressão aqui, eu já não tenho dízima periódica nenhuma. Então, eu pego o meu x, passo para o lado de cá, diminuindo. Então, fica 10x menos x igual a 2, 9x igual a 2, x é igual a 2 sobre 9. Obtive a minha fração geratriz. A mesma coisa aqui, né? Então, cheguei aqui com o meu período todo para frente da vírgula, separei esses dois, né? 41,41, 41, 41 é a mesma coisa que 41 mais 0,41, 41 reticências. Mas esse cara aqui é o meu n, substitui o n aqui, passei o n para cá diminuindo, ficou 99n. E ficou aqui agora n igual a 41 sobre 99, essa fração não se simplifica mais e você obteve sua fração geratriz. Tem alguns livros que eles vão e já te explicam direto aqui, né? Ah, seu período é 2, então você pega só o período e fica o período sobre 99. Só que ele não te explica de onde que você tirou isso. De onde você tirou esse 99? Aqui está bem explicadinho, tá? Dá para a gente ver direitinho aqui de onde que isso daqui saiu. Eu acho mais interessante a explicação dessa forma. E aqui, olha, quando você tem o quê? Quando você tem o seu sua dízima periódica, e você tem um cara aqui que está fora da dízima. Ó, o 1 não se repete. O 1 é 0,1, quem repete é o 78, 78, 78. O que faz nesse caso aqui? Nesse caso, você vai separar o 1 da dízima periódica. Então, ó, multipliquei até tirar da vírgula quem eu não quero. Então, eu multipliquei os dois lados por 10, ficou 1,78. Ok, 78 é periódico, o 1 já ficou para frente. Se aqui fosse 0,117878787878, eu ia multiplicar por 100 até o 11 e para frente, entendeu? Mas é só 1, então eu multipliquei por 10 só uma vez. O 1 está na frente, estou satisfeita, separei esses dois. Então, ficou 1 mais 0,787878 igual a 10n. Agora, esse cara aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele separadinho, tá? Do mesmo jeito que a gente tinha feito aqui do outro lado, a gente vai usar para o 0,787878. Então, vai já dar, fazendo direto, que eu falei que eu não ia fazer, mas como agora a gente já sabe como que faz, vai dar 78 sobre 99. Então, vocês podem verificar passo a passo isso aqui. É só substituir, tá? E quero descobrir quem que é meu n. Agora aqui a continha de álgebra, deixo com vocês, meu n vai ser igual a 177 sobre 990, obtive a fração geratriz. Assim, a gente conclui todos os casos que a gente tem números decimais e quer obter a fração geratriz, tá? Tá tudo englobado ali atrás. Observações, o número 0,9999 é igual a 1, pois esse símbolo aqui ele vai representar um número que os valores aproximados são 0,9, são esses daqui. Eles estão cada vez mais próximos do 1, então eles têm o 1 como limite, tá bem? Veja alguns exemplos de números racionais que são colocados na reta, tá? Então, aqui, olha, 5/8, 3/4, era o que eu estava falando. Na reta real, você sempre vai, todo meio intervalinho aqui, você vai conseguir achar um número racional. E observa essas duas coisas. Ó, entre dois números inteiros, por exemplo, entre o 1 e o 2, nem sempre existe outro número inteiro. Então, entre o número 1 e 2 não tem nenhum outro número inteiro.
Agora, entre dois números racionais, por exemplo, entre 1/2 e 3/4, sempre vai existir outro racional. Por exemplo, os 5/8. E entre os 5/8 e o 3/4 vai existir. Você pega 3/4 menos 5/8 e divide por 2. É como pegar essa diferença aqui e dividir por 2. Achar o número que está aqui no meio. Isso que eu fiz a conta. Entenderam? É sempre achar quem está no meio aqui. Sempre vai ter um racional entre dois racionais. Então, isso que significa, né? Isso que caracteriza ser um conjunto denso na reta real. Por exemplo, entre esses dois racionais aqui, a gente vai encontrar infinitos racionais, né? Entre eles os 5/8. Mas isso não significa que os racionais preencham toda a reta. O que eu quero dizer aqui, né? O ser denso nos reais não quer dizer que eles são iguais aos reais, tá? Por isso que existe a palavra denso, porque em qualquer conjuntinho aberto que eu pegar aqui na reta, se você faz aqui, né, um parênteses aqui, por menor que seja o parênteses que você faz, por menor que seja a bolinha que você faz, lá dentro dela vai ter um racional com certeza, tá? Um conjunto aberto aqui, não vazio. Agora, não significa que ele está cobrindo a reta toda, não. Ou seja, tem gente lá dentro ainda que eu não caracterizei. Quem serão eles? Embora, então, as 4 operações fundamentais, adição, subtração, multiplicação e divisão, estejam bem definidas aqui, né, nos racionais, ainda está faltando alguma coisa que eu não consigo fazer. Por exemplo, aqui, olha, tirar a raiz, tá? Dessas daqui. Então, aí ela não vai poder ser resolvida em que? Nos racionais. Porque não vai existir nenhum racional tal que a sobre 2² seja igual a 2. Então, vai surgir a necessidade de um conjunto um pouquinho maior, que vai ser chamado número irracional, ou seja, número que eu não consigo colocar sobre o formato de fração. Tá aqui, né, os números irracionais, já aqui 3 exemplos, tá? Raiz de 2, raiz de 3, π. E aqui, olha, para a gente chegar num número racional, representar ele na reta numérica, tá aqui o exemplo do quadrado de lado 1. Então, observa aqui, olha, eu tenho aqui, ó, um quadrado de lado 1, tá? Um quadrado lindo, tava tão bonito. Pronto, tá? Lado 1, lado 1, lado 1 e lado 1. Agora, usando essa diagonal aqui, olha, tô fazendo bem fora da reta de propósito para vocês conseguirem ver, que se eu fizer muito em cima, vocês não vão conseguir ver, entendeu? Aí, o que acontece? Para eu descobrir quanto que vale a hipotenusa, né, que seria esse cara aqui, estão observando que isso daqui é um triângulo, né? Isso aqui é um triângulo. Para eu descobrir quanto que vale a hipotenusa, eu vou usar Pitágoras. Então, vai ser esse ao quadrado mais esse ao quadrado igual a raiz de 2 ao quadrado, tá? Esse ao quadrado mais esse ao quadrado vai ser igual a hipotenusa ao quadrado. Ou seja, diagonal ao quadrado, né? Se eu chamar aqui, né, de diagonal, usar com a letra D, vai ser igual a soma do quadrado dos catetos. Então, a diagonal ao quadrado é igual a 2, a diagonal é igual a raiz de 2. Então, se eu pegar, olha só, se eu peguei esse daqui, né, e trouxe o tamanho dele aqui, ó, desci com ele para a reta, pá, cheguei aqui em quem que é raiz de 2, tá bem? Tamanho do segmento que vale raiz de 2. Representei ele na reta real aqui. E o raiz de 3, ela é a hipotenusa do triângulo retângulo que tem lado raiz de 2 e 1. Do mesmo jeito, olha aqui, ó, a soma do quadrado desses catetos, ó, é raiz de 2 ao quadrado dá 2. 1 ao quadrado dá 1. 1 mais 2, 3. Essa hipotenusa aqui vale raiz de 3. Então, ó, descendo com ela aqui, ó, cheguei no valor de raiz de 3 na reta real. Então, estão representados o raiz de 2 e o raiz de 3 na reta real, tá? E agora, quem que é o π?
Como que a gente chega no π? O π ele é um número irracional e ele vai ser obtido dividindo a medida do comprimento de um círculo pelo seu diâmetro. Então, qualquer círculo que você pegar, então posso crescer, fazer um círculozão aqui e dividir pelo triângulo, a proporção dessa divisão sempre vai dar o número π, tá bem? É um número muito curioso, tá? Tem muitas curiosidades sobre ele. Não vou entrar muito em detalhes. E agora, para poder, né, quando englobar esses dois conjuntos que a gente falou, né, os conjuntos que podem ser escritos como forma de fração e os conjuntos que não podem ser escritos como forma de fração, a gente tem os números reais. Então, o que seria o conjunto dos números reais? Vai ser a união dos racionais com os irracionais. Então, olha, a gente vai dizer que existe uma correspondência biunívoca entre os números reais e os pontos da reta. Ou seja, você consegue, né, você consegue representar assim, todos os números reais na reta. Então, cada pontinho que você pegar aqui da reta, você obtém a medida dele, um número real. E qualquer número real que você pegar lá no conjunto dos reais, você consegue chegar aqui na reta e achar uma posiçãozinha que vai representar esse número real. Isso que é uma correspondência biunívoca entre os reais e os pontos da reta. Observe alguns números reais colocados na reta. Você tem aqui, né, tanto números de fração, tanto números racionais, tanto números inteiros, né, naturais. Então, a gente tem o seguinte, os naturais, essa seguinte ordem, contida nos inteiros, contida nos racionais, contida nos reais. Ixi, a gente falou dos irracionais aqui, cadê eles? Então, a gente já sabe que um número ou ele pode ser escrito de forma de fração ou ele não pode ser escrito de forma de fração. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, deixa eu tentar fazer com essa aqui, acho que vai ficar melhor. Acontece o seguinte, que os irracionais vai ser o que complementar? Então, vão ser todos os números que vão estar neste conjuntinho aqui, ó, de fora, tá? Aqui no amarelo estão os irracionais, tá bem? E aqui dentro, do que para dentro, estão todos os números racionais. Dentro são os que dão para escrever de forma de fração, os amarelinhos, e você vai obter o quê? Que os reais vai ser igual aos irracionais, união com... Ó, ficou bonitão. E os amarelinhos aqui, ó, estão representando os irracionais, ok? Dá para dar uma ideia, né? E aqui, falar um pouquinho, né, da desigualdade entre números reais. Desigualdade entre números reais é o seguinte, aquela questão da tricotomia que a gente viu, vai valer aqui nos números reais. Então, dados dois números reais quaisquer, vai ter uma e somente uma dessas possibilidades. Ou A menor que B, ou A igual a B, ou A maior que B. Então, na reta real, se o A for menor que B, o A vai ser representado à esquerda de B. Se o A for maior que B, o A vai ficar à direita de B, ok? Algebricamente, né, se a gente tem o A menor que B, então, essa diferença aqui vai ser sempre um número positivo. Então, olha, vale que A é menor que B somente se existir um inteiro positivo, existir um número real positivo, tá? Tal que o B possa ser escrito como a soma de A e de D, tá bom? Uma vez definida essa relação de ordem dos números reais, dizemos que o conjunto dos números reais é um conjunto ordenado, tá bem?
Usamos também essa notação menor ou igual aqui, ó, A menor ou igual que B, tá? Para dizer que o A pode ser menor que B ou que o A pode ser igual a B. Assim, A menor ou igual que B ou B maior ou igual que A. A gente tem essa relação. E agora, veja bem, né? A gente tem, além disso, os números complexos. Os números complexos, eles são... Peraí, deixa eu pegar um laserzinho. Então, tá, se x está nos reais, então x ao quadrado é maior do que ou igual a zero. Assim, essa equação ela não vai ter solução nos reais. Ó, x ao quadrado mais 1 igual a zero não tem solução nos reais. Por que que não tem solução nos reais? Olha só, eu sei que x ao quadrado é maior do que zero. Maior ou igual do que zero, tá? E aqui eu tenho um número que é positivo também, tá? Então, eu estou pegando um número positivo, somando um número positivo e dando zero. Isso não vai ter como acontecer, né? Nem se o x for zero, porque maior ou igual a zero pode ser zero. Ou seja, se eu procurar nos reais alguém para resolver essa equação, eu não vou encontrar. Aí, o que que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um conjunto um pouquinho maior para conseguir resolver uma equação desse tipo aqui. Agora eu marco texto mesmo que eu quero, só que ele não aparece. Pronto. Aqui, para resolver uma equação desse tipo, eu vou precisar de um conjunto um pouquinho maior, tá? Observa o seguinte, que eu precisaria fazer assim, ó. Eu tenho x mais 1 igual a zero, ó, x ao quadrado mais 1 igual a zero, implica que x ao quadrado é igual a menos 1, implica que x é igual a mais ou menos raiz de menos 1. E raiz de um número negativo não tem solução nos reais, tá bom? Não tem nenhum número real que ao quadrado resulte em alguém negativo. Daí surge a necessidade da gente definir o conjunto dos números complexos, ok? Para a gente definir o conjunto dos números complexos, a gente vai utilizar como base, né, os números reais e a gente vai pegar também esse número i, que é chamada a unidade imaginária, tá? E a característica fundamental do i é que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, como a gente vai definir os números complexos? Como um número z, que vai ser escrito como um a mais bi, onde a e b são reais e o i é a unidade imaginária. Tá joia? O número complexo tem duas partes, uma real e outra imaginária, tá? Essa parte aqui vai ser a parte real e essa parte aqui vai ser a parte imaginária dos números complexos. Notação, a gente diz que a parte real de z é A e a parte imaginária de z é B, para um número imaginário definido desse jeito aqui, tá? Para um número complexo, desculpa, definido desse jeito aqui. Observa o seguinte, tá? Se o meu B for zero, e ele pode ser zero, porque o B é um real qualquer, tá? Inclusive o zero, a gente vai ter que o Z vai ser igual a A. O que isso vai significar? Que o meu número complexo aqui vai ser um número real. Ou seja, os reais estão contidos no complexos, tá? E agora, se o meu A for zero e o B for diferente de zero, aqui, olha, aí eu vou ter que o Z vai ser igual a BI, ou seja, um imaginário puro. Então, eu posso ter ou um número real ou um imaginário puro, caso um desses dois aqui seja zero. Se a gente for indicar o conjunto dos números complexos por C, tá? Aqui o C, a gente vai poder escrever, então, que os reais está contido em C e desenhar dessa forma aqui, tá bem? Aqui de fora vão estar os números tais que o meu B lá é diferente de zero, tá? Então, aqui necessário é porque sempre quando o B for zero, o número vai cair aqui dentro.
tá bem? E agora o diagrama completo. Você tem aqui os naturais, você tem aqui os inteiros, exatamente. Você tem aqui os seus racionais, você tem aqui os reais e você tem aqui os complexos, tá? Observa aqui de novo, né, que os irracionais eles nem estão escritos aqui, né? Eles não estão contidos, né? Eles são só uma faixa, um disco aqui dos reais. E aqui como exemplo, né, a gente tem, por exemplo, Z igual a 2 mais 5i, a parte real de Z aqui é 2, a imaginária de Z aqui é 5. E, lembrando aqui, ó, observando que quando você for representar a parte imaginária, você não representa o i. A parte imaginária você traz só o número real, só aquele b puro, tá? Se z é igual a 5, você tem aqui, ó, a mais bi, né? Aqui, vamos ver se eu consigo. Mais bi. Isso. Aqui, ok, o meu a é 5, mas não tem essa parte aqui, ou seja, se não tem essa parte é porque o meu b é 0, tá bom? Então, a parte real é 5, a parte imaginária é 0. E aqui, ó, mesma coisa, olhando para A mais BI, tá? Eu tenho aqui, ó, o menos 3 vezes I. O menos 3 é seu B, então a parte imaginária de Z é menos 3. Mas eu não tenho esse Azinho aqui. Não tenho esse Azinho aqui. Se eu não tenho esse Azinho, quer dizer que ele é 0, ou seja, a parte real de Z é 0. Então, ele vai ser aqui, nesse caso, imaginário puro, e nesse caso, 1 real. Tá bem? Agora, olha só, raiz quadrada de número negativo. Agora, a gente consegue resolver isso daqui. Se eu tenho a raiz de menos 4, isso é a mesma coisa que raiz de 4 vezes menos 1. Mas quem que é menos 1? A caracterização da minha unidade imaginária é que o i ao quadrado é igual a menos 1. Tá vendo? Então, eu substituo o menos 1 aqui dentro da raiz por i ao quadrado e eu vou conseguir tirar a raiz agora desses dois números. Olha que legal. A raiz de 4 eu sei que é 2 e a raiz de i ao quadrado é o próprio i. Tá joia? E assim sucessivamente. Tá bem? Igual aqui, ó, raiz de 12 vezes, ó, raiz de menos 12. Então, é 12 vezes raiz de menos 1, 12 vezes i ao quadrado, o i eu posso tirar para fora da raiz, tá? E fica a raiz de 12. Raiz de 12 é igual a raiz de 3 vezes 4. 3 eu não consigo tirar da raiz, quer dizer, eu consigo, mas vai ter como a gente viu, né? É um irracional, eu tenho aqui, né, um número que eu não consigo escrever como nem dízima periódica, nem uma fração, nem um número decimal, não consigo, finito. Então, deixo ele desse jeito aqui. Então, fica 2 raiz de 3 vezes i. Agora, operação com números complexos. Se eu tenho dois números complexos, somar eles, eu vou somar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Tá bom? Olha só, eu vou aqui, ó, junto 2 com menos 3, do lado de cá, parte real com real, parte imaginária com parte imaginária. 2 com 4i, como se eu coloquei aqui, não tirei os parênteses, coloquei o i em evidência, peguei o 2, 4, 2, 3, ficou aqui. Subtração exatamente da mesma forma, tá? Subtrair eu vou fazer a operação do real com real, do imaginário com imaginário. Multiplicação. A multiplicação, a gente vai fazer a distributiva. A multiplicação, a gente vai precisar, olha, olhar para termo a termo. Então, tem os Z1 e Z2 aqui, olha, 1 e 5i, e 2 menos 2i. Eu vou ter que pegar o 1 e multiplicar aqui, e multiplicar aqui. Vou ter que pegar o 5i, vou ter que multiplicar por 2, vou ter que multiplicar pelo 2i. Então, aqui, ó, o primeiro, né? A primeira ida aqui, ó, essa ida aqui, ó, tá? Ó. É 1 vezes 2. Esse aqui, ó, agora, ó, 1 vezes o menos 2i tá aqui, tá? Agora,
essa i daqui agora do 5, ó, essa aqui. Tá aqui, ó, 5i. Cadê meu ponto, gente? Perdi. Aqui. 5i menos 2 e aqui. O 5i vezes 2i tá aqui, ó. Viu? Agora fazer continha, 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 para você obter o resultado. Toda hora eu perco, deixa eu riscar para ver onde que tá. O resultado desse produto, tá bem? Falar agora das potências de i. Se começando aqui, né, do i elevado a zero. Se você tem i elevado a zero, qualquer número elevado a zero dá 1, ok? I elevado a 1 dá ele mesmo. I ao quadrado, né, que a gente, pela definição, é menos 1. I ao cubo vai ser igual a i vezes i ao quadrado. Tá? Então, eu vou usar os dois de cima. Então, é i vezes menos 1, que dá menos i. I à quarta é igual a i ao quadrado vezes i ao quadrado, que é igual, vou usar aqui, ó, menos 1 vezes menos 1, que dá 1. E a quinta vai ser i à quarta, que eu já tenho, vezes i, né? Só que i à quarta é 1, vezes i, próprio i. E a sexta vai ser i à quarta vezes i ao quadrado. I à quarta eu já sei que é 1, e i ao quadrado é menos 1, então 2 vezes 1 dá menos 1. E a sétima é igual a i à quarta vezes i à terceira, que vai ser igual a i à quarta é 1, tá? E a terceira é menos i, então é 1 vezes menos i, dá o próprio menos i. E elevado a 8 é i à quarta vezes i à quarta, que é igual a menos 1, que dá 1. E assim por diante, se a gente for fazer a nona, a gente vai usar o i à oitava vezes i. Aí vai aparecer a mesma coisa que aconteceu aqui em cima, tá vendo? O i elevado a 1 e vai variar esses números aqui. Observe o seguinte, qualquer número natural pegar aqui, aqui aconteceu os números naturais, tá vendo? De 0 a 9, esse aqui. Eu tenho olha só, 1 e menos 1 menos i. 1 e menos 1 menos i. 1 e por aí vai. Tá? Esse aqui também. Vai dar um aqui, ó. É 1 vezes i daí. Então, olha só, de 4 em 4 aqui, olha, esse ciclo está se repetindo, tá vendo? De 4 em 4. Tá? Agora, observe o seguinte, qualquer número natural, ele vai aparecer escrito dessa forma, como 4 n, ele vai ser escrito ou como 4n, ou como 4n mais 1, ou como 4n mais 2, ou como 4n mais 3. Tá? Eu vou considerar os naturais começando do zero, tá bom? Para facilitar a minha vida aqui. Observe o seguinte, quando vai 0, eu tenho 4 vezes 0, dá 0. 4 vezes 0 mais 1 deu 1. 4 vezes 0 mais 2 deu 2. 4 vezes 0 mais 3 deu 3. Tá? Se n é igual a 1, eu tenho 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4 mais. Desculpa, 4 vezes 1 mais 1 é 5. 4 vezes 1 mais 2, 5. 4 vezes 1 mais 3, 7. Se eu tenho n igual a 2, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2 mais 1, 9. 4 vezes 2 mais 2, 10. E por aí vai. Assim eu consigo escrever todos os números naturais desse formato aqui. Então, quando a minha potência é 4n, eu vou ter o seguinte. Vai ter que i elevado a 4n sempre vai ser igual, olha lá, 4n é 0,
Então, 4 vezes 100, para 96 centímetros naturais, sempre vai dar 1. I elevado a 4i mais 1, sempre vai dar, em que 4 mais 1 vai representar quais números? Igual a 0 deu 1, igual a 2 deu 5, igual a 3 deu 9. Sempre vai dar i. Agora, i elevado a 4i mais 2, 4i mais 2 é igual a 0 ou 2? Menos 1. Igual a 1. 4 mais 2, 6. Também menos 1. Tá? Sempre vai dar menos 1. I elevado a 4i mais 3, sempre vai dar i. Tá? Mentira, menos i. Tá? Qualquer natural vai poder ser escrito dessa forma. Então, para isso, você vai saber, deixa eu perguntar quanto que é i elevado a 558. O que você vai fazer? Divide 558 por 4 e ver qual que é o resto. Se o resto for 0, isso aqui dá 1. Se o resto for 1, isso aqui dá i. Se o resto for 2, isso dá menos 1. Se o resto for 3, isso dá menos i. E aqui, ó. Tá bom? Aí eu deixo aqui para vocês as potências de i até o 8, tá joia? Agora falar um pouquinho da divisão de números complexos. Para eu falar de divisão dos números complexos, eu tenho que falar para vocês do conjugado. Conjugado de número complexo, se você pega o número complexo z igual a mais bi, vai ser o z barra, e a parte imaginária, estou apontando o sinal, e a parte imaginária vai ficar com o sinal contrário. Então, o conjugado de z vai ser o z barra com a parte imaginária multiplicado por menos 1, tá bom? Então, se z, por exemplo, é 3 mais 4i, o meu z barra vai ser 3 menos 4i. Se o meu z é 1 menos 3i, multiplicar a parte imaginária por menos 1, vai dar mais 3i. Então, z barra vai ser 1 mais 3i. Se o seu z é um real puro, então o z barra vai continuar sendo esse real puro. É 5 mais 0i, né? Então, 5 menos 0i dá 5 mesmo. Z mais 4i fica z barra igual a menos 4i, se ele é um imaginário puro. Se z é 0, continua sendo 0, que está dentro dos reais também, né? No mesmo caso do terceiro. E se z é igual a i, o z barra é menos i. Agora uma explicação para vocês, né, do cálculo desse quociente aqui. Agora eu posso falar, falando dos conjugados, eu posso falar desse quociente aqui. Dividir Z1 por Z2, para a gente resolver essa divisão aqui, o que a gente faz? Isso chama assim, você tem uma fração, né, com um número complexo no denominador, tirar o número complexo do denominador, ou simplificar essa fração, ou tentar resolver essa divisão, a gente chama de racionalizar, que é multiplicar pelo conjugado do denominador. Vocês vão observar na conta que eu vou fazer aqui no vídeo, que quando eu multiplico um complexo pelo seu conjugado, eu sempre obtenho um número real. É claro que para fazer sentido esse quociente, o meu Z2 ele tem que ser diferente de 0. Então, uma explicaçãozinha sobre isso para vocês. Espera um pouquinho. Pronto. A gente quer aqui determinar o quociente Z1 sobre Z2, sabendo que Z1 é igual a 1 mais 3i, Z2 é igual a 2 mais 2i. Então, o que a gente está querendo? O quociente Z1 sobre Z2. Isso é igual a 1 mais 3i sobre 2 mais 2i. O que a gente vai fazer aqui chamamos de racionalizar. Racionalizar é multiplicar isso daqui pelo conjugado do denominador. Seria o Z2 barra, que a gente acabou de ver, né? A fração Z2 barra sobre Z2 barra. O que seria isso?
Se o Z2 é 2 mais 2i, o Z2 barra, ele é 2, eu vou trocar o sinal da parte imaginária. Vai ser 2 menos 2i, tá bem? Observa bem o que vai acontecer aqui, olha. Vai ficar 1 mais 3i sobre 2 mais 2i, que multiplica aqui, ó, 2 menos 2i sobre 2 menos 2i. Em cima, vou fazer normal aqui, distributiva, né? 1 vezes 2, 1 vezes menos 2i, tá? Vamos escrever aqui. Então, dá 1 vezes 2, 2. 1 vezes menos 2i, menos 2i. Agora, 3i vezes 2 e 3i vezes menos 2i. 3i vezes 2 dá mais 6i. E 3i vezes menos 2i dá menos 6i. Sobre 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos 2i, menos 4i. 2i vezes 2, mais 4i. 2i vezes menos 2i, 2i dá menos 2 vezes 2, 4, i vezes i ao quadrado, tá? Isso aqui dá o quê? Aqui, ó, tem mais parte imaginária aqui do que... Não tá certo. Aqui é 3 quadrado, tá? Isso aqui dá o quê? Aqui, ó, tem mais parte imaginária aqui do que... Não tá certo. Aqui é 6i ao quadrado, esse último aqui, tá, ó. Faltou. Então, aqui, ó, o i ao quadrado, eu tenho que lembrar que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, vou substituir e já vou juntar aqui, ó, a parte imaginária com a parte imaginária, tá bom? Então, vai ficar 2 menos 2i mais 6i, 4i. Isso daqui dá menos 6 vezes menos 1. Menos 6 vezes menos 1 mais 6. E embaixo, observa, aqui é menos 4i mais 4i. Esse com esse vai dar 0. Então, vai sobrar o 4 e vai sobrar o menos 4 vezes menos 1. Então, vou escrever aqui o 4. Esse com esse dá 0. Menos 4 vezes i ao quadrado. I ao quadrado é quanto? Menos 1. Então, dá mais 4. Então, isso dá 2 e 6, 8, mais 4i sobre 8. Simplificando aqui, ó, essa fração, né, 8 sobre 8 mais 4i sobre 8, né? Então, isso dá 1 mais, simplificando, 1/2 de i. Agora, eu não tenho mais uma fração, tá vendo? A gente racionalizou. Observa que sempre por que a gente faz esse esquema de multiplicar pelo conjugado do de baixo? Porque quando eu multiplico um z pelo seu conjugado, eu sempre vou obter aqui um número real. Então, eu vou conseguir tirar a parte complexa do denominador da fração. Isso se dá pelo fato de que a parte imaginária aqui é positiva, aqui é negativa, né? Por causa do seu conjugado. Então, a primeira vez que eu multiplico ele por esse 2 aqui, né? Ficou menos 4i. E a segunda vez que eu multipliquei aqui esse primeiro com esse segundo, ficou positivo. Então, sempre eu vou ter aqui, ó, sinais opostos para a parte imaginária, que vai fazer eu cortar a parte imaginária sobre a sua parte real. Esse i ao quadrado aqui vira menos 1, e eu obtenho o que eu queria aqui no final, que é essa divisão dos complexos. Aí, eu deixo para vocês aqui Pera lá, deixo para vocês aqui a resolução. E é isso.